Olá, estou de novo aqui. Tive um probleminha aqui com o celular, por isso que não deu para terminar o vídeo anterior. Mas nós vamos terminar ele agora, porque Deus ele quer que a gente faça a vontade dele. Então vamos lá terminar. Nós fomos até o 13 no vídeo anterior. Essa é a parte 2. Você vai ver que o outro ele foi até o 13. No versículo 14, Abraão ele já tem que libertar o seu sobrinho, porque 5 reis junta contra 4, contra 3, e eles lutam, vencem e levam Ló cativo. Abraão ele tem que pegar e libertar o seu sobrinho. Então, quando você está debaixo de uma direção de Deus, e Deus ele te direcionou, Deus ele vai te dar vitória em todas as áreas. Aí aqui a gente pode observar mais ainda. Eu não iria falar disso porque não é o que o estudo sobre o vídeo, mas tá aqui a gente temos que falar. Depois que Abraão liberta que ele liberta Ló, ele vai até Melquisedeque e dá o dízimo. Ou seja, eu quero te dizer que o dízimo não é uma barganha com Deus. Não é você falar assim, Deus, eu estou devolvendo o dízimo aqui porque está escrito no livro de Malaquias 3 que o Senhor vai repreender o devorador, que o Senhor vai abrir as comportas e janelas do céu. Não, não é uma barganha com Deus. Tudo na sua vida é de Deus. O ar que você tem, o seu desejo de adorar, a sua força, tudo vem de Deus. A própria Bíblia fala isso, que tudo vem de Deus. Ou seja, Deus, mesmo tendo 100% de tudo, ele deixa você administrar. Ele te dá a oportunidade de administrar o que ele tem te dado. Ou seja, ele deixa que você fique com 90% do que ele tem te dado. E você, com um modo de fidelidade, devolva 10%. Não tenta fazer barganha com Deus em questão do dízimo e oferta, não. Não é o foco principal, mas é algo que está aqui e nós devíamos falar. No capítulo 15, nós já vamos ver Deus fazendo uma aliança com Abraão. Então aqui, quando Abraão, ele começa a indagar com Deus quem que seria o descendente dele, se seria Eliezer, nascido na casa dele, Deus fala assim, não, é você, é da sua geração que vai vir essa minha promessa. Às vezes Deus te fez uma promessa, já tem 20 anos, né? E você pensa assim, não vai se cumprir. Deus, quando chamou, falou que iria fazer dele, dos descendentes dele, como a areia do mar e as estrelas do céu. Quantos anos se passaram até aqui, Deus renovar a aliança? E aqui não é o cumprimento ainda da promessa. Aqui é quando Deus está renovando a aliança no capítulo 15. Então Deus ele quer te surpreender. Deus, ele nesse período, como eu te falei, do processo, ele está trabalhando, ele está mudando o seu caráter, ele está mudando a sua mentalidade. Nesse período, ele está trabalhando coisas que ele tem que trabalhar. Sabe por que ainda Deus não te deu algo ainda? Algo que ele já te prometeu? Porque você não está maduro. Você não está preparado para receber. Deus renova a aliança dele aqui. E como para Abraão ter certeza que Deus estava realmente renovando, Deus manda ele cortar alguns animais no meio. Engraçado que os animais terrenos, todos eles é cortado no meio. As aves do céu ele não corta. Porque aqui, se você quiser pouco mais aprender sobre isso aqui é uma parte de um processo da aliança de sangue, que era muito feita naqueles tempos. E isso aqui, o homem não tinha condição nenhuma de fazer essa aliança de sangue com Deus. Então o próprio Deus decide fazer aliança. Ele passa com forma de fogo, fazendo um círculo como se fosse um infinito. Deus fazendo aliança, porque não tinha ninguém e não tem ninguém acima de Deus que podia fazer essa aliança. O homem ele sempre aliançava com outro homem que era sempre mais forte, para estar assim ganhando poder e respeito entre os outros povos. Mas não tinha ninguém que era mais forte do que Deus. Então Deus decidiu ele mesmo fazer essa aliança. Então Deus ele faz aliança, consome os animais e começa. Aí depois disso, Deus ele vai mudar o nome de Abraão. Depois disso ele vai mudar o nome de Abrão para Abraão. Aí nesse meio período que Deus que vai mudar o nome,
Sara tem uma ideia, Sarai, no caso, tem uma ideia de dar a escrava para Abraão, porque ela queria ver a promessa de Deus se cumprindo na vida do seu marido. Ela pensou em ajudar. Muitas das vezes você já parou para pensar que nós queremos ajudar a Deus? Você já parou para pensar que às vezes nós fazemos algo que depois dá tudo errado porque a gente tentou ajudar a Deus? Deus, ele não precisa da sua ajuda, não. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Sara decidiu dar sua escrava para Abraão, Agar. Abraão teve relação com ela e concedeu, teve Ismael. Ismael hoje se tornou, até hoje, nos dias de hoje, se a gente vê guerra na Palestina lá, são esses dois povos brigando. Porque que é o povo de Isaac, descendente de Abraão, filho da promessa, e o povo de Ismael, filho de Abraão, só que não era o filho da promessa. São dois povos hoje que praticamente dominam o mundo inteiro. Então, meu querido, não tenta ajudar a Deus, não, porque isso pode trazer consequências muito dolorosas. No capítulo 17, nós vamos ver que a aliança que Deus fez, ele vai mudar o nome de Abraão e vai pedir a circuncisão. Vai falar: Abraão, circuncida. Abraão tinha idade de 90 anos quando ele foi circuncidado. Então, quando Abraão circuncida, ele obedece a Deus. Deus, ele está te falando algo? Obedeça à voz de Deus. Dê ouvido à voz de Deus, porque Deus, ele vai fazer algo grande, tremendo na sua vida. Abraão, ele foi circuncidado. A partir daí ele já não se chama mais Abrão, se chama Abraão. Então, um nome simples, um nome comum passa a ser pai de multidões. Deus, ele quer fazer na sua vida. Não é algo pequenininho, algo simples, não. O simples, o ser humano pode fazer, mas Deus quer fazer na sua vida o sobrenatural. Algo que às vezes parece impossível, Deus quer fazer na sua vida. Quando Deus, ele afirma aqui, mudando o nome de Abraão, ele automaticamente está falando assim: você vai ser povos de nações. Se hoje você aceita Cristo como seu Salvador, você vai fazer parte de um povo escolhido, um povo que Deus separou. Começou aqui em Abraão, quando Deus decidiu. Aí a gente vai seguindo na história. No capítulo 18, Deus promete um filho a Abraão. Ele já tinha Ismael, filho da escrava. Mas Deus queria fazer uma aliança, que através dessa aliança iria gerar outros patriarcas, que dessa aliança iria gerar um povo, uma nação. E foi onde que Deus fez. Deus faz essa promessa a Abraão. Abraão já velho, e aqui nessa promessa aqui que Deus vai fazer a Abraão, o que eu acho interessante, que quando os anjos vêm, ele vai de encontro, sem saber quem era, oferece-lhe comida, estadia. Hoje em dia você está sendo gentil para as pessoas que estão ao seu lado, porque muitas das vezes você está aqui pensando em muitas coisas, mas você não tem sido gentil com as pessoas que vêm ao seu encontro. Você não tem decidido ajudar. Abraão, ele fez isso, e ele recebeu os anjos de Deus. Às vezes ele não sabia que eram os anjos de Deus, porque eles vieram como forma de ser humano. Às vezes você vai estar fazendo algo para alguém que você vai estar fazendo para o próprio Deus. Às vezes a sua promessa não chegou ainda, porque às vezes Deus colocou alguma coisa na sua frente, passando na sua frente, trilhando, seguindo um caminho, e você deixa essa pessoa seguir caminho, falar: eu não vou ajudar, eu não tenho nada a ver com isso, não é meu parente, eu não conheço. Abraão, ele foi gentil com esses anjos. A partir da gentileza dele, depois que eles comem, que ele é recebido bem, eles vão gerar uma palavra para Abraão. Você quer receber uma palavra de Deus hoje? Seja gentil. Você quer receber o chamado de Deus hoje? Comece a dar ouvido à voz de Deus nas coisas simples, porque Deus, ele é simples. Ele age na simplicidade. Abraão, na simplicidade, ele recebeu esses varões. Tanto que quando ele recebe, eles dão uma palavra. E eles dando essa palavra, às vezes quem está do seu lado vai desacreditar. Você sabia disso? Quando eles dão essa palavra, Sara ri. E os anjos perguntam: por que Sara riu? Se eles falam que o ano que vem eles ela vai ter um filho, ela riu. Mas como eu, uma mulher velha, que já passou dos tempos de ter filho, vou ter uma criança, vou gerar uma criança. E depois ela fica com medo, tenta se esconder, tenta dar uma desculpa. O mal nosso é esse, que muitas das vezes nós queremos dar desculpa. Deus, ele já está farto de desculpa.
Deus ele não quer desculpa. Deus ele quer que nós agimos de maneira correta. Mas só que Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. Porque Deus, ele fala. Às vezes você não está ouvindo, mas Deus fala o tempo todo. E quando Deus promete algo, ele não é filho do homem para que minta ou que se arrependa. Quando ele fala algo, porque ele já sabe o futuro. Você olha o hoje, mas Deus olha o amanhã. Você olha, mas hoje eu sou tão pequenininho, mas amanhã Deus olha assim, uma nação pode te servir uma nação pode me servir por causa de você. Deus ele vê o futuro, ele não vê o agora. O hoje é pra gente. Então aqui Sara ela ri, porque aí depois ela teve medo quando é indagada pelo anjo. Deus ele vai fazer promessas na sua vida que parecem impossíveis. E ele vai fazer coisas grandes, coisas tremendas na sua vida. Abraão, ele creu, ele guardou isso. Ele guardou, se Deus falou, ele vai cumprir. E Deus falou que vai ser filho de Sara, que vai ser a minha aliança. Aí a gente vai ver no capítulo 19, vai dar uma paradinha para focar em outra coisa, a respeito de Ló, do problema antigo que eu tinha falado, que da bagagem que você estava levando, que não era para você levar. Para falar que Deus decide destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado naquele episódio ali. Deus ele decide destruir aquele povo por causa do povo continuava pecando, o povo continuava desagradando a Deus. Quando Deus ele decide fazer isso, o mais interessante que sobre princípios de autoridade que quando Deus dá, ele não quebra, ele não volta atrás. Exemplo disso, quando Deus deu a Arão autoridade para que Deus tivesse que matar Arão, ele teve que subir ao monte junto com seu filho Moisés, tirar a roupa sacerdotal, que representava autoridade sobre o povo, porque senão Deus não podia matar. Deus, ele não quebra nenhum dos seus princípios. E Deus, ele deu autoridade a Abraão sobre as nações. Aqui nesse episódio a gente vai ver que quando Deus ele decide acabar com o povo de Sodoma e Gomorra, no capítulo 19, a gente vai ver o próprio Abraão, o homem que tinha autoridade sobre as nações, parando o próprio Deus e falando: Deus, mas se tiver 50, Deus, eu vou me atrever a me falar, se tiver 40, e nisso vai indo até chegar a 10. E Deus, toda vez que Abraão falava, Deus parava. Por que Deus falava? Porque Abraão estava revestido de autoridade sobre as nações. Se você quiser saber mais sobre autoridade, tem um curso sobre princípios de autoridade. Você vai saber os 5 princípios que estão descritos no livro de Gênesis, com o pastor Adriano Menezes, um homem de Deus, está no YouTube, depois você pode procurar aí. Você vai aprender sobre esses os princípios, são 5 princípios. Aqui é um dos princípios de autoridade. Se você quiser também aprender mais sobre a aliança de sangue, como foi falado, também tem pregação no YouTube bacana com a Caroline Mendonça. Ela vai explicar 9 passos da aliança de sangue. E você vai ver que vai ser algo bacana, que vai impactar a sua vida, que vai abrir a sua mente, a sua visão. E Deus ele vai abençoar grandemente. E vamos seguindo. Aí no capítulo 19 ainda, tem esse meio que problema, que depois que destrói a cidade, Ló ele tenta voltar. Só que Deus ele é tão magnífico, a sabedoria de Deus a gente não consegue entender. Deus ele é tão perfeito que até do problema, até do erro, Deus ele faz algo. Por quê? Depois que ele destrói a cidade, Ló sai com sua família. A mulher dele olha para trás e vira estátua de sal. Então ele vai morar nos morros. As 2 filhas deles decidem ter relação com ele. Quando elas decidem ter relação, aparecem 2 povos, que são os Moabitas e os Amonitas. E por que eu estou falando que até do erro Deus faz algo bom? Esses povos se tornou inimigos de Deus. Inimigo do povo de Deus. Mas só que mesmo assim, se você pegar na genealogia de Jesus Cristo, você vai ver que Ruth era moabita, era descendente de Moabe. Então Deus pegou coisa ruim e fez com que isso fosse encaminhando até que entrasse na genealogia de Cristo e para o Salvador do mundo, e veio a ponto de decidir de salvar o mundo. Deus ele não quer que você erre, mas se você erra, até do seu erro, às vezes ele vai fazer as bênçãos, às vezes ele vai realizar algo. No capítulo 20, a gente vai ver que era uma terra que tinha um povo muito grande, um povo numeroso, que já estava tendo medo
do povo de Deus. Abimeleque vai até Abraão para conversar por causa de um conflito de um poço que os servos de Abraão tinham cavado. E quando ele chega lá para resolver esse conflito, ele estava com medo, porque Deus tinha abençoado Abraão. Abraão tinha crescido muito, estava crescendo muito. Então o povo da terra já estava ficando com medo. E olha que ainda não era a descendência que Deus ainda Deus não tinha feito como o grão de areia da praia, como as estrelas do céu. Deus ainda não tinha feito. Mas o povo estava ficando com medo. E Abimeleque vai fazer uma aliança com Abraão. Abraão faz algumas indagações a ele, mas faz aliança, uma aliança de paz. Deus ele quer que você leve paz. Às vezes as pessoas não têm que ter medo de você, elas têm que ver Cristo em você, que é mais bacana. E Abimeleque viu Cristo na vida dele. No capítulo 21, acontece o ápice, o cumprimento da promessa. A promessa na sua vida demorou? Quanto tempo demorou? Na vida de Abraão, demorou muito tempo. A promessa cumpriu. O nascimento de Isaac, no capítulo 21, que é o segundo patriarca, que vai ser um próximo vídeo que a gente vai falar sobre o patriarca. São três, Abraão, Isaac e Jacó, os três patriarcas que Deus fez a promessa. Mas aqui o foco é falar de Abraão. Então Abraão ele esperou, ele teve paciência. Sua promessa não está demorando não, sua promessa ela vai cumprir no tempo certo, na hora certa. Deus ele já planejou algo e vai cumprir na sua vida. Só que não é no seu tempo não, é no tempo de Deus. Então aqui no 21 cumpre a promessa de Abraão. A promessa na sua vida ela vai se cumprir, pode passar o que for. Quando a promessa se cumpriu, Sara manda Abraão pegar, depois que Isaac é desmamado, Sara manda Abraão embora, manda Agar e Ismael embora. Abraão entristece porque era seu filho, mas Deus ele pega até mesmo das coisas loucas e vão fazer um povo. Deus falou com Abraão, pode deixar aí que dele também eu vou fazer uma grande nação. Porque Deus ele tinha a promessa com Isaac, mas também decidiu abençoar Ismael. Deus ele vai abençoar os seus, ele vai abençoar a sua casa. No capítulo 22, talvez seja o que você mais já viu pregar. É onde que Deus ele prova a fé de Abraão. Deus ele te deu algo muito grande, algo de valor,